Olá, boa noite. Olá. Oi, Oi, tudo bem? Boa boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem? E aí, gente, boa noite. Como vocês estão? Tô aqui com a Ana Zambi. Essa live é para falar sobre alunação de gêmeos. Então, é uma ideia que eu tenho de todo mês fazer uma live para falar sobre alunação, né? Sobre o mês astrológico. E hoje eu estou aqui espero, né, que nos próximos meses eu continue com esse projeto. Então, eu estou aqui com a Ana. Oi, o que foi isso? Hoje eu estou aqui com a Ana Zambi, do perfil Ana Zambi Astrologia. E Ana é minha amiga, formou comigo na Saturnália, né? Então nós estudamos juntas o curso de astrologia. E Ana Zambi é filha de Celeste e Francisco, neta de Bete, Otaviano, Antônia e Alcides. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro e vive em Salvador, Bahia. É astróloga afrocentrada, oraculista, poeta, professora de línguas e literatura e tradutora. Tá um barulho estranho? Não sei o que que Tá? é. Vamos continuar. Será que é daqui? Vamos continuar. Eu vou pegar o meu fone, então, porque eu acho que pode ser que seja isso, tá? Tá, vai Só lá. um minutinho. Tá. Então, daqui a pouco a gente repete. Oi, 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 melhorou? oi. Acho que melhorou. Acho que Ah, não, melhorou. Então, peraí. eu vou ler de novo, porque eu interrompi sua apresentação, né? Ana Zambi é Não, filha. mas não conectou, não. Peraí. O meu Não? fone não conectou ainda. Hum, Calma aí. Sempre tem os detalhes técnicos aí, é. mas está conectado. Melhorou o Acho que som? melhorou. Ah, tá. Era isso então. Aqui estava faltando meu fone de ouvido. Então, eu vou começar de novo, porque eu interrompi no meio. Ana Zambi é filha de Celeste e Francisco, neta de Bete, Otaviano, Antônia e Alcides. Nasceu no Rio de Janeiro e hoje vive em Salvador. É astróloga afrocentrada, oraculista, poeta, professora de línguas e literatura e tradutora. Viveu em Paris de 2008 a 2022, onde se formou mestra e doutoranda em literatura portuguesa pela Sorbonne Université, onde também lecionou. E hoje Muito bem. temos Ana de volta aqui, que bom, está mais pertinho da gente. Sim, Carol, obrigada pelo convite, viu? Olha, eu sou doutora, tá? Eu sou doutora, não quero voltar para esse lugar. Eu sei que você se confundiu, tá? Foi só uma confusão, mas só para deixar para as pessoas. Enfim, mas para de brincadeira, Carol, fico muito agradecida pelo convite, né? Sempre muito bom estar com você. Enfim, você já falou, nós somos amigas, né? Estar junto com você é uma coisa muito boa. E também tá junto aqui no Instagram para falar de astrologia, né? Se o Instagram serve para alguma coisa, serve para isso, né? Então, fico agradecida por essa oportunidade aqui da gente conversar sobre essa lunação que se iniciou essa madrugada, né? Isso aí, Ana. Muito bom te ter aqui. É doutora, não sei, viajei aqui. Mas Relaxa. é isso. Mas é isso. Não, a alunação de Gêmeos, ela começou ontem, né? A lua nova foi ontem, às 23h54, no Ah, horário. desculpa, eu confundi. Eu achei que fosse de madrugada. Viajei. Então foi ontem, né?
Foi Não, mal. mas a gente dorme cedo, então eu já estava dormindo, já era madrugada. Sim. Então, e começou ontem, né, dia 14 de 7, às 23h54. E aí, Ana, me diz, o que que é a lua nova? O que que é a lunação? Que ciclo é esse? Que a gente sabe que a astrologia é feita de ciclos, né? Então, que ciclo é esse? Então, é um ciclo, ao mesmo tempo, importantíssimo e. Nossa, tá vendo um barulho esquisito agora, Zay. É. Tá um. Tch, tch. Hum. Hein? Bom, agora parou. Vou continuar então. A alunação, enfim, a lua nova, né, é um evento super importante e nada raro, porque acontece todos os meses, né? É o encontro do Sol e da Lua. E o que que a gente quer dizer por encontro, né? Quando existe uma conjunção, quer dizer que a Lua e o Sol se encontram no mesmo grau e no mesmo signo. E o que que isso significa, né? Significa que um novo mês lunar começa, né? Então a gente está acostumado a pensar nos meses, né? Dia 1º a 31 de janeiro, enfim. Mas é importante entender que, do ponto de vista astrológico, tudo se renova de acordo com esses ciclos da Lua, né? Então, o encontro da Lua e do Sol no mesmo signo, no mesmo grau, marca esse início. E aí isso quer dizer que, bom, a Lua nova, né, quer dizer que ela está invisível aos nossos olhos, né? Ela está muito perto do Sol. E esse marca os inícios, né? A gente pensa muito em astrologia também. Bom, a astrologia foi pensada muito do ponto de vista da agricultura, né? Então, quando acontecia a lua nova, era o momento da gente semear, né? É isso, é um momento de semeadura mesmo. Então, mais ou menos por aí. E isso também vai, obviamente, falar, né, de novos começos, de semeaduras no mundo e nas nossas vidas. Isso mesmo. É interessante porque mesmo que você não seja astrólogo ou astróloga, você tem como observar as fases da Lua e para guiar, né, o seu mês, digamos, né? Se a Lua tá Uhum. nova, tá começando a aparecer no céu, se ela tá começando a ganhar luz no céu, é aquele momento da gente trabalhar, da gente batalhar, da gente colocar a nossa energia nas coisas. E a Lua cheia é o ápice, né? Depois a Lua começa a perder luz, então já é o momento da gente começar a encerrar os processos, a ir mais devagar, porque a nossa energia já fica mais baixa, né? A Lua representa o corpo, né? Significadora do corpo. Então, significa que os corpos já estão mais fraquinhos, né? Que é a hora da gente se recolher mais, né? Ficar mais quietinho na nossa conchinha até que venha um novo ciclo. Então, hoje a gente está começando um ciclo, né? Que foi a lua nova em Gêmeos, que aconteceu ontem, né? Então, ontem Sol e Lua se encontraram no grau 24 de Gêmeos. No Brasil, né, no mapa para Brasília, né, o ascendente desse mapa é o signo de Peixes. Né? Então, a gente tem lá, quem acende no horizonte é Peixes, e a lunação, Sol e Lua, estão em Gêmeos lá na casa 4. Né? E aí, essa casa 4, o lugar onde acontece a alunação é muito importante, né? Porque a casa 4, nesse caso, né? Nesse caso é na casa 4. A casa 4 ela fala sobre as riquezas de um país, fala sobre as florestas, sobre as riquezas naturais, né? As florestas, os campos, a agricultura, sobre o território, né? Em si, assim, aquela coisa, né, a gente pensa em terra, né, onde a gente pisa, né, Uhum. na base do país. E aí a gente ficou pensando, né, Ana, como que essa alunação também tem a ver com a Copa do Mundo, né, porque outra referência de mapa é o mapa do ISA, do ingresso do Sol em Áries. Assim como as lunações falam de cada mês, o mapa do ISA fala do ano astrológico. E o mapa do ISA, para esse ano no Brasil, o ascendente é Gêmeos, né? Então, Gêmeos está na casa 1.
Então, a Casa 1, ela fala muito sobre a identidade nacional de um povo, né? Então, a gente tem nessa alunação a Casa 4, né, que fala sobre as riquezas do país em cima da Casa 1. Né? E a gente, apesar de todos os problemas, né, do futebol atual, não sei o quê, dos times recentes, assim, o futebol ainda é uma riqueza nacional. Né? Então, é interessante como que esse mês fala, né, dessa questão da Copa, né? Um mês que o Brasil vai estar voltado para a Copa do Mundo, provavelmente. E no signo de Gêmeos, Ana, e o que você tem a me dizer sobre Gêmeos, sobre essa alunação geminiana, sobre esse signo? Bom, Gêmeos pede pra gente falar, né? Nossa, agora deu barulho de novo. De onde que tá vindo isso, gente? Não sei, alguém tá ouvindo barulho? Porque eu tô ouvindo um barulhinho, realmente, mas eu não tenho fone. Não sei. Não, mas que esquisito. Tá, parece que alguém ligou alguma coisa, água, tal. Bom, parou de novo. Eu tô Parou de novo. um chiadinho. Não, mas agora para mim parou, pelo menos. Você tá me ouvindo bem? Tudo certo? Bom, então, Gêmeos pede para que a gente fale dele, né? Porque afinal, Gêmeos é esse signo que é um dos territórios de Mercúrio, né? Mercúrio, que é o planeta que a gente sempre relaciona à fala, à comunicação, aos transportes, né? A todo tipo de trocas, negócios. Quando a gente pensa na feira, por exemplo, né? Uma rua cheia de comércio, tudo isso tem muito a ver com Mercúrio, né? Ou então, não sei, um carteiro, né? Levando e trazendo as coisas, que hoje em dia não tanto mais carteiro, né? Mas os entregadores das lojas online, por exemplo, né? Ou a gente aqui falando, né? As redes sociais, tudo isso diz respeito a Mercúrio, que encontra esse território muito favorável, né? Ele encontra domicílio no signo de Gêmeos. Então, é uma alunação que, numa certa medida, vai nos trazer coisas relacionadas à comunicação, à fala, né? E o signo de Gêmeos, para além disso, é um signo de ar, né? Da triplicidade do ar. Então, mais uma vez, muito relacionado a ideias, a trocas, né? A uma certa intelectualidade também, né? A sociabilidade, eu diria, né? Os signos de ar são sempre muito sociáveis, até Aquário, né? Que é mais sisudo, né? Mas também é dado a sociabilidade. E é um signo mutável, né? Então, isso significa que ele não vai permanecer o mesmo, né? Quando a gente pensa numa alunação do encontro do Sol e da Lua no signo de Gêmeos, a gente já sabe que vai ter uma agitação, né? Que vai ter até uma dispersão dessa fala, dessa comunicação, possivelmente. Eu fico pensando que, como é uma alunação radical, né? Radical no sentido de que, como o ascendente dessa alunação também num signo mutável, que são os peixes, né? Isso faz com que a Lua e o Sol estejam numa posição muito aparente, né? Muito visível, porque estão numa casa angular. E a gente chama isso, né? Fala de radicalidade assim nesse sentido. Então, eu acredito que como quem acende no horizonte, no mapa dessa alunação, também é o signo mutável, a gente vai ter... As coisas não permanecem as mesmas, né? Vai ter ali uma movimentação, não uma movimentação, mas mudanças, sem dúvida, né? Sim, nada vai continuar do mesmo jeito, né? A alunação Sim. começa de um jeito, daqui a pouco coisas podem acontecer no caminho. E é interessante, no caso dessa alunação, que essa questão do modo, né, do modo cardinal, não, desculpa, do modo mutável, que traz essa mudança, isso se confirma em outros aspectos da alunação também, que a gente já vai falar, né? Então, como a Ana disse, o ascendente é peixes, né, um signo também mutável. Então, o regente dessa alunação
a gente já vai falar de Mercúrio, né? Mas o regente da lunação é Júpiter, que está na casa 5, né? Júpiter em Câncer. E essa lunação, gente, é muito importante, porque Júpiter é um planeta de ciclo lento. Então ele demora 12 anos para dar uma volta completa no zodíaco, né? Na lunação, a Lua leva 28 dias para dar uma volta completa no zodíaco. Então, em 28 dias, a Lua passa por todos os signos. Júpiter não, Júpiter demora 12 anos. E a gente ficou com Júpiter em Câncer praticamente um ano, né? E agora, nessa alunação, Júpiter vai mudar para Leão, né? Então, isso é uma grande mudança no mundo, assim, os planetas mais lentos, Saturno e Júpiter, quando eles mudam de signo, isso traz mudanças na política, isso traz mudanças que passa pela vida de todo mundo, né? E agora a gente está com esse Júpiter em Câncer, que vai mudar para Leão, a gente vai falar disso também. E Júpiter está na casa 5, que é uma casa também que fala sobre diversão, sobre prazeres, né? Então, esse mês realmente é o mês da Copa do Mundo. Esse mapa, ele traz isso. Esse mês o Brasil estará voltado para a festa, para o churrasco, para a casa 5, para a diversão, né, para a alegria, apesar de tudo, porque mesmo se o Brasil perder, o churrasco continua, a cerveja continua na geladeira. Então, apesar de tudo, é festa. E Júpiter em Câncer, Júpiter está muito bem, né? Júpiter é o benéfico, é um planeta benéfico, é um planeta que é fértil. Quando a gente fala benéfico, não quer dizer que ele é bonzinho. Boa noite, Dani, tudo bem? Quando a gente fala Boa benéfico, noite. não quer dizer que ele é bonzinho, que ele vai, né? Isso quer dizer que ele é fértil. Então, se a gente quer colher frutos, é para Júpiter que a gente planta, é para Júpiter que a gente pede, né? Porque ele multiplica, porque ele traz abundância, né? Então, em Câncer, Júpiter está muito fértil, Júpiter está exaltado, está num signo de água, Júpiter está muito bem quando está em Câncer. Então, a gente ficou um ano com esse Júpiter em Câncer, né? E aí eu fico me perguntando assim, o que Júpiter em Câncer ensina pra gente, né? Para mim, Júpiter ensinou que a gente precisa cuidar do que a gente quer, a gente precisa nutrir nossos desejos, porque se Júpiter fala se a gente pede para Júpiter, a gente precisa nutrir, a gente precisa gestar também, a gente precisa cuidar daquilo que a gente quer. Foi isso que eu aprendi nesse ciclo de Júpiter em Câncer. E ele ali na casa 5, como eu falei, está falando de festa, está falando de alegria. Só que Júpiter em Câncer, ele é uma exaltação também, ele é um exagero, né? Então, a gente acha que vai dar tudo certo, né? É aquele Júpiter que a gente vai lá, acredita, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E quando vê, não é tanto assim, né? A gente acaba indo tanto na empolgação que tropeça, né? O que você acha disso tudo, Ana, desse Júpiter? Olha, achei interessante isso que você falou do seu aprendizado, né? Porque acho que esse trânsito de Júpiter em Caranguejo me fez entender que a fé, que também é uma coisa relacionada a Júpiter, né? É algo que se nutre de fato, né? E se nutre ali no miudinho, né? Um trabalho, é um planetão, assim, mas com modos lunares, né? Então é algo de todo dia, de se entender também que, como a Lua, né? Porque é o Júpiter regido pela Lua, né? Afinal. Então quer dizer que as coisas vão também mudar a frequência frequentemente, né? Desculpa que acabei usando a mesma palavra, não a mesma palavra, né? Mas rolou um repeteco aqui. E que por isso é importante também que a gente nutra a nossa fé ali diariamente, né? Mesmo nos momentos mais ásperos. Acho que Júpiter, de forma geral, trouxe essa esperança, né? E você estava falando do exagero, né? Eu acho que Júpiter também ensina que esse exagero é algo de que se deve desconfiar, justamente por conta dessa lua, né? Do que a lua significa. A lua é esse luminar que muda de fases o tempo todo,
É claro que a gente pode confiar nos ciclos da Lua, mas a gente sabe que a Lua, durante esses 27, 28 dias de lunação, ela vai passar por todos os signos, ela vai fazer todo aquele trajeto, ela vai. Agora ela está começando a ganhar em luz, né? Ainda muito pouco a gente não consegue vê-la no céu, mas daqui a pouco a gente já vai ver. E aí ela vai sair dessa fase agora em que ela ainda está sanguínea, né? Para depois começar a ficar mais colérica, né? Mais cheia de si. A lua cheia, aquela explosão de luz no céu, né? Então, bom, enfim, estou indo meio que me perdendo no que eu estou falando, mas uma outra coisa que eu gostaria de dizer, né, que você estava falando da Copa do Mundo, todo mundo em festa, etc. Tem algo que é regional, que é aqui do Nordeste, do nosso país, né, onde eu me encontro agora, não só da Bahia, enfim, realmente de toda a região do Nordeste, que é o São João, né? Então, que também é algo de uma identidade nacional muito forte, né? Por mais que as festas realmente aconteçam aqui no Nordeste, a gente festeja no Brasil inteiro, né? Eu gosto de brincar falando que no Nordeste tem São João e no resto do Brasil tem festa junina. São duas coisas diferentes, né? Aí eu estava pensando nisso também, que isso traz uma promessa de uma empolgação, né, desses dois eventos importantes acontecendo ao mesmo tempo, a Copa do Mundo e o São João. E aí eu sei que aqui, né, nas cidades do interior, onde tem as grandes festas, eu sei que vai ter exibição dos jogos no telão, né, porque tem coisas que vão coincidir. O Brasil vai jogar de novo dia 19, né? Acho que é isso, contra o Haiti. Dia 19, então, e o São João já está rolando, né? O São João não é um dia só não, o São João dura uma semana e tudo para, que impressionante, assim, né? Então, não, também tem sempre essa perspectiva. Não, o dia de São João mesmo é dia 24, né? E eu acho que tem jogo no dia. Tem jogo no próprio dia 24. Tá. Sim. Tá. Então, pronto, né? Mas eu falei que, assim, mesmo antes, né? Porque o São João, o ápice da festa aqui é do dia 23 para o dia 24, né? Uhum. E aí, só que tem toda uma... tudo fica parado, né? É só festa mesmo, uma semana antes disso, né? Maravilha, muito bom. Então, esse Júpiter na casa 5, ele promete muita festa, né? Ele traz ali em si essa promessa. Então, esse mapa, a gente já falou, então, do ascendente em peixes, né? Que aí o regente, então, é Júpiter. Peixes também é um signo de água, né? A gente não falou muito disso, mas um signo mutável de água. Então, traz muita sensibilidade, né? Uma alunação que coloca aí essa questão das emoções, né? De forma muito forte, da criatividade também. Uma alunação, então, regida por Júpiter, né? E Mercúrio também tem uma importância nessa alunação, porque Mercúrio é o dispositor do Sol e da Lua em Gêmeos, né? O que isso quer dizer? Gêmeos é regido por Mercúrio. Então, como a alunação é de Gêmeos, Mercúrio é importante também, né? Então, tem dois planetas que são fundamentais, Júpiter e Mercúrio. Mas antes de falar de Mercúrio, vamos falar da Lua também, porque a Lua, ela é aquela bola, né? Ela é o ponteiro do relógio. É a Lua que guia tudo que vai acontecer no período. Não tudo, mas assim, é ela que dispara os acontecimentos, né? Ela é disparadora. E nesse caso, a Lua está no grau 24 de Gêmeos. Ela não faz mais nenhum aspecto até sair de Gêmeos. O próximo aspecto hoje, né? A Lua nova foi ontem. Hoje, nesse momento, a Lua já está em Câncer. E ela ainda não fez nenhum aspecto. O próximo aspecto da Lua será com Saturno amanhã de manhã cedinho, 6 e pouco da manhã. Então, a Lua ficou muito tempo sem fazer aspecto, né? Ela fez a Lua nova, depois não viu mais nenhum planeta. E isso não é muito bom, né? Então, por mais que Gêmeos seja um signo que fala de comunicação, de troca, né, dessa coisa ágil do ar, do pensamento, é um pensamento que fica meio solto, né? Não tem uma finalidade, é uma característica desse período, assim, que pode ser que a gente tenha muitas ideias e a gente não consegue, assim, dar um rumo para as ideias, né? A gente não consegue
a nossa mente fica meio confusa, meio ansiosa, né? E o próximo aspecto da Lua é com Saturno, o que também não é lá muito favorável, né? Que é um planeta que fala do corte, fala do limite. Então, me parece que é uma alunação que a princípio a gente vê aquele Júpiter bem ali na casa 5, né? O benéfico, opa, tamo bem. Mercúrio fazendo trígono com ascendente, opa, tamo bem. Mas me parece que as coisas não vão ser tanto quanto a gente gostaria, né? Vai ficar uma coisa meio ali travada, né? Travada, eu fiquei pensando numa coisa também, né? Porque como os gêmeos, a gente estava falando do signo de gêmeos, que é mutável, é do ar, então, assim, tem uma agilidade, né, e uma facilidade muito grande de dispersão. É bem o que você estava dizendo, né? A gente pode ter muitas ideias que a gente vai considerar ótimas, né? Assim, vou começar esse projeto aqui, vou fazer essa coisa nova, mas nesse mês, né, nessa alunação, eu tenderia a tomar um pouco de cuidado, porque pode ficar tudo parecer muito bom, assim, mas depois a gente vai ver que essas ideias não vingam tanto assim, né? Ou que a gente se depara essa realidade saturnina mais pesada, que coloca um limite ali, assim, não, na verdade isso daí não dá para fazer de fato, né? E ainda por cima, bom, a gente falou um pouquinho já de Mercúrio, né? Esse Mercúrio vai ficar retrógrado, né? Então, a gente pode acabar vendo, isso, né? Espalhar muitas ideias no início, né? Tudo parece muito bem, mas na hora de fazer a coisa já fica um pouco mais complicado, né? Até porque isso eu diria assim, pela própria mutabilidade desse mapa, né? O que é mutável não se assim, a mudança é bom para a gente, né, sair de uma certa inércia seria uma coisa mais cardinal, né? Mas a mudança é boa para a gente olhar outras coisas, né, ver novas perspectivas, mas não quer dizer que essas novas perspectivas vão trazer alguma coisa mesmo, né, de produtivo, assim. Não sei se eu estou meio pessimista demais, mas... Não, mas assim, a alunação não está tão ruim, ela tem, né, tem esse Júpiter, né, a gente precisa se agarrar nesse Júpiter. Deixa eu falar de uma coisa que a gente até tinha conversado antes, né, e que acho que é legal a gente repetir aqui. É uma alunação também, uma alunação, bom, não a alunação em si, né, mas acho que o regente do ascendente Júpiter, né, regente de peixes na casa 5, também pode trazer não diria um protagonismo, né, mas uma presença muito benéfica das crianças também nessas comemorações, né? Então vamos observar, né, ver como é que... eu vi uma coisa que eu achei bonitinha até, né, no jogo, agora no sábado, tinha um casal, a mãe brasileira e o pai marroquino, e aí a filha deles estava com o uniforme metade Brasil, metade Marrocos, assim, sabe? Então, que é uma coisa... Bom, eu sei que não aconteceu aí na alunação, né? Porque foi no sábado, foi anterior. Mas acho que é interessante a gente observar essa coisa dupla, né? Enfim, as crianças aparecendo de alguma forma, né? Sim, e trazendo alegrias. Mercúrio está na casa 5 também, que é um significador das crianças, então reforça ainda mais, né? Sim. Eu sou professora também, né? Acho que muita gente aqui sabe. E sexta-feira meus alunos estavam numa empolgação, assim, arrumando a escola para a Copa, sabe? Eu não me lembro de ver isso antes, em outras Copas, né? Até tinha uma empolgação, mas nessa eu achei uma coisa especial, eu achei diferente. Eles pintando a escola, sabe? Eu acho que pode ser que... Vamos observar se as crianças estão mais empolgadas com essa Copa do que com as outras, né? Não sei, é uma coisa para observar, né? Então, a Ana já adiantou, né, que Mercúrio vai ficar retrógrado. Então, a ideia é também passar algumas datas para vocês, né? Mercúrio
fica retrógrado dia 23. Desculpa, Mercúrio fica retrógrado dia 29 de junho. E ele só volta para o movimento direto dia 23 de julho. Tá? Então, de 29 de junho a 23 de julho é o período de retrogradação de Mercúrio. Então, é que a gente já sabe, né, gente? Não é isso tudo que cantam, Mercúrio retrógrado. O mundo não vai acabar. Mercúrio fica retrógrado muitas vezes por ano. Mas é aquele período assim, se seu computador está começando a aparecer um problema, resolva logo. É o período de férias. A Julia está falando. Se seu computador está começando a dar um ruinzinho, já leva no técnico, já fica de olho. Se você resolver para tirar um documento, tira antes de Mercúrio ficar retrógrado, porque as coisas atrasam, as coisas demoram, né? Ainda mais sendo regente da alunação, né? A gente vê que todas aquelas ideias que a gente quer colocar em prática, que a gente quer ver nascer, pode ser que a gente precise rever, que a gente precise adiar, né? Que a gente precise esperar um pouco, né, para que a coisa tome forma de verdade. Ou então que a gente deixe de ficar tão empolgado assim com a ideia que a gente teve no início, né? Porque era por isso que eu estava falando da Lua, né? A Lua tem essa coisa que eu considero esplêndida, mas ao mesmo tempo difícil também, né? Que é lidar com as fases. Né? Uma hora a Lua está agora, né? No iníciozinho dessa lunação, a Lua está toda sedenta por ideias, né? Por palavras, enfim, novas aventuras. Mas aí depois ela depois fica até nervosa para fazer essas coisas. Mas quando a Lua começa a minguar, já é uma coisa mais introspectiva, né? Então aquela ideia que parecia muito assim, que merecia ser espalhada para o mundo, né? Espalhada como ar, talvez fique um pouquinho. Assim, a gente não fique tão empolgado assim, né? Sim. Com esse Mercúrio ficando retrógrado. Sim, é por aí mesmo, né? Tem alguns acontecimentos importantes nessa alunação. O primeiro que eu queria chamar a atenção é no dia 17 agora, 17 de junho, que Júpiter está em Câncer ainda, né? Mas Júpiter já vai sair de Câncer. E no dia 17 a gente tem uma conjunção da Lua e Júpiter em Câncer. E é um dia muito importante, gente, para a gente plantar, para a gente nutrir a nossa fé, nutrir nossos desejos, porque é a última vez que a Lua em Câncer vai encontrar Júpiter em Câncer em 12 anos. Então, tudo que você quer nutrir, tudo que você quer fazer crescer, aquela sementinha que você quer plantar, sabe? Para ver florescer, né? Colocar a água para esquentar do seu chá que vai te esquentar. É nesse dia que você precisa. Assim, não é um dia para você, é um dia para você cuidar muito do que você pensa, sabe? Então, acordou mal-humorado, a vida tá difícil, tá tudo ruim. Nesse dia, não. Pense diferente, pense positivo, assim. Esquece a negatividade. É um dia para a gente plantar a nossa fé, para a gente plantar a nossa alegria, acreditar, sabe, né, no mundo, na mudança, nutrir nosso desejo. Né? Então, dia 17/6 é o dia de fazer a nossa fezinha. Né, Ana? O que você acha? Perfeito. Não, eu vou. Eu já estou preparando aqui as minhas macumbas todas, né? Porque realmente é um último aspecto da Lua com o Júpiter, né? Muito auspicioso. E que a gente não vai ver durante muito tempo, como você falou, né? Daqui a 12 anos só. Então, e acho que é importante também pensar nos temas cancerianos, né? O cuidado, esse nutrir os sentimentos também, né? Assim, é um signo de água, então profundamente sentimental, emocional, né? Também acho que um recolhimento também, né? Assim, de um autocuidado nesse sentido assim, de olhar para dentro de si mesma e
ver também tudo que floresce dentro da gente, né? Nutrir essas coisas dentro do peito mesmo, né? E acho que esse Júpiter vai ajudar a colocar isso para fora, né? A materializar isso para fora. Então, mais que recomendado, gente, fazer essa pezinha, fazer as macumbas, fazer o zebó tudo. É isso mesmo. É nesse dia aí. A Lua até faz outros aspectos com Júpiter, mas uma conjunção é muito forte, porque a Lua está no domicílio, Júpiter na exaltação, então os planetas eles estão muito bem colocados, né, pra gente. É um dia importante. No dia 21 de junho, o Sol ingressa em Câncer, né? Tem o início do inverno aqui, verão. Deixa eu falar só uma. Carol, desculpa te interromper, mas só para não deixar as pessoas muito perdidas, pensei numa coisa aqui. Olhem nos mapas de vocês qual é a casa regida pelo caranguejo, né? Pelo signo de Câncer. Porque aí a gente vai, aí vocês vão saber também melhor para onde direcionar toda essa força, né? Desses planetas. Enfim, isso daí, em outras lives que a gente fez, a gente fala sobre cada casa também. Vocês podem rever, ou ver ou rever a live que a gente fez sobre Júpiter em Caranguejo, né? Eu e você, Carol, que foi uma live muito legal. Então, desculpa te interromper, mas só para voltar a isso, né? Não, fundamental você lembrar dessa live, porque já tem um ano, né? Foi quando Júpiter entrou em Câncer. E legal, vou até rever para ver o que a gente falou. Olha o que tem um comentário aqui, Projeto Tertúlias. É da Filipa, né? Eu acho que é você, Filipa. Ao prepararmos hoje de manhã o café da manhã e ao quebrar o ovo, ele era geminado. Nossa, que lindo. Mas enfim, desculpa, super te interrompi aí no seu raciocínio, mas o que eu achei importante também falar isso para as pessoas. Não, mas é isso mesmo. Eu estava falando que o Sol também entra em Câncer, né? O início do inverno aqui. Os ingressos desse mês, né? Marte entra em Gêmeos, dia 28 de junho, né? Porque Marte está em Touro, está no exílio. E a Julinha está aqui hoje, a Julinha também está aqui. Ela fez um vídeo ótimo esses dias. Não sei se foi hoje, porque eu já estou tão perdida da cabeça. Acho que foi, não sei se foi hoje ou ontem, anteontem, sei lá, sobre Marte em Touro, né? Como Marte em Touro é briguento, é bravo, né? Porque o exílio, ele fica ali ruminando, até que ele explode. Marte do Mohamed Ali, né? Marte do Mohamed Ali. Sim, exatamente. Ele fica ali até que ele explode, né? Então, é uma configuração não muito boa para Marte. Mas Marte em Gêmeos também não está muito bem, porque Marte fica peregrino. E a gente tem que lembrar que Marte rege as guerras. A gente está vivendo um período de guerras, né? Um acordo de paz que não sai. Hoje mesmo, eu estava até falando com a Ana, teve uma nova tentativa de acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, e isso é Júpiter em Câncer trabalhando, né? Júpiter em Câncer está ali tentando acabar com essa guerra. E me preocupa que ele vai sair de Câncer e talvez a gente não tenha um acordo de paz. Né? E quando Marte entrar em Gêmeos, assim, muita notícia desencontrada, muito boato, ainda mais com Mercúrio retrógrado, porque Marte entra em Gêmeos dia 28, dia 29 Mercúrio fica retrógrado. Então, muito boato, né? Cuidado até nas, como é que fala? Nos trajetos, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado nos trajetos, porque Marte em Gêmeos, Mercúrio retrógrado, vamos tomar cuidado aí com viagem, quem vai viajar. Me preocupa um pouco esse posicionamento, assim, muita bagunça, né, nessas negociações em relação à guerra. Quer falar alguma coisa sobre Marte em Gêmeos? Não, acho que você já falou. Eu só queria acrescentar que acho que isso também pode acabar trazendo fake news que colocam mais lenha na fogueira, né? E a gente não pode se esquecer de que a gente não está longe das eleições aqui no Brasil, né? Então, vamos ficar de olho, né? Ou então, não sei. Pensei, Marte não está em Gêmeos ainda, mas pensei que eu já vi propaganda do Flávio Bolsonaro,
Uhum. Na televisão, fiquei um pouco assustada, né? Então pode ser que que haja palavras mais incisivas, né? Mais afrontosas, para vencer essa guerra, né? E você tinha falado também que essa alunação de Gêmeos, você relembrou muito bem que ela também coloca os opositores do governo em perspectiva muito forte, né? Sim, porque a Então, iluminação acontece na casa 4, que é uma casa que, além de sim, falar dos recursos de um país, fala sobre os opositores do rei, porque a casa 10, que está lá no topo, é a casa que fala do governo. Então, a casa 4 é a que está em oposição ao governo. Fala dos opositores. Então, isso pode trazer aí algum combustível para a oposição, né? Nesse período. E uhum, Marte, ele vai entrar nessa casa 4, né? Então ele vai entrar na casa dos opositores do governo, é uma coisa para a gente ficar de olho mesmo. E todo mundo uhum, meio ligado em Copa do Mundo, pode ser que comece a passar coisas e venha assuntos aí atropelando, né? Que a gente não está sim, esperando. com certeza. Então, 28, Marte em Gêmeos, 29, Mercúrio retrógrado. No mesmo dia que Mercúrio fica retrógrado, dia 29, a gente tem o ápice da lunação, que é a lua cheia, né? A lua cheia que acontece Dia meia hora, 29 também, 29 do 6, que 29 acontece de junho. às 8h37 da noite, no horário de Brasília, né? 8h37? 8h37 da noite, no horário de Brasília. E é uma lua cheia, eu estava falando com a Ana, que o mapa da lua cheia não está muito legal, porque a lua cheia é um mapa na alunação também, né? Quando chega o ápice daquele período. É o auge daquele período, daquelas promessas daquele período. E nesse caso, a lua cheia, a lua já vai estar em Capricórnio, né? Porque o Sol vai estar em Câncer, o signo oposto é Capricórnio. E a Lua em Capricórnio, ela está numa posição de exílio, né? Não está muito boa. Quer dizer, não está muito boa. Tá ruim, né? Tá bem, tá bem ruimzinho. Tá bem ruinzinha. Não estamos falando que pessoas que têm lua em Capricórnio são ruins, tá? Por É, favor. Mas a lua não gosta muito de passar por Capricórnio, não. Nem por Escorpião. Isso daí é um sim, fato, com né? certeza. Aí a Lua lá em Capricórnio, ela tá no signo de Saturno. Então, tudo que a Lua gosta é de nutrição, é de cuidado, é daquilo que é gostosinho, que é chameguinho. Em signo de Saturno, que é Capricórnio, é só corte, é só limite, é só perda, é secura. Então, a Lua não consegue dar tudo o que ela pode. E a Lua ainda vai estar na casa 12. É uma casa. Você quer falar sobre a casa 12, Ana? Fala que faz a casa Bora 12. lá, bora lá. Não, eu tava pensando que Lua em Capricórnio é muito tirar leite de pedra, né? É bem isso. E aí a casa 12, gente, é uma casa difícil, a mais difícil de todas, né? A gente estava falando, a Carol estava falando de Saturno, né? A casa 12 é o júbilo de Saturno, então é um lugar onde esses assuntos mais, essas limitações, né? A escassez, tudo isso fica mais presente, né? E é também um lugar de sabotagens, sejam elas causadas pelos outros ou por nós mesmos. Porque é um lugar de inimizades ocultas, né? Então, aquela pessoa que está agindo contra você ali bem por debaixo dos panos, né? Também fala de prisão, enfim, são assuntos bem espinhosos mesmo, né? Então, e fala também de hospitais, né? Fala de populações marginalizadas, enfim, tem uma série de assuntos relacionados à Casa 12, né? Então parece que o povo atravessa, né? Porque a Lua representa o povo, né? Então o povo atravessa ali durante a cheia
parece que o ápice do mês é um momento muito de dificuldades mesmo, né? Assim, de uma sensação de isolamento muito grande. Enfim, em que é um período propício a essas sabotagens também, né? Contra o povo, né? Já que a gente está falando de uma alunação de casa 4, né? Que é a nossa terra. Então, podem acontecer coisas. Olha, eu aqui fazendo previsão de mundana, né? Mas eu acabei de pensar nisso, né? Podem acontecer coisas ali feitas contra o que é nosso, né? O que é propriedade nossa, o que é do povo, a nossa terra. O que não é difícil de imaginar num país dominado por uma indústria agropecuária que só quer enriquecer, né? E faz isso em detrimento da nossa vida, né? Então, bom, acho que é mais ou menos isso que me veio à cabeça. Você está certíssima, né? A gente tem aí questões dos povos indígenas, né? O povo Pataxó, acredito que do sul da Bahia, está sendo expulso de suas terras, né? Está um processo complicado, terras que foram demarcadas, né? Se eu não me engano. Então, Sim. porque a Casa Pátria também fala dos povos indígenas, né? Então, Sim. a gente pode viver aí questões graves, né? Nesse período aí da lua cheia, nesse sentido de ataque aos direitos indígenas. Enquanto está todo mundo preocupado com a Copa, algumas coisas nesse sentido que ninguém está prestando atenção podem acontecer, né? Questões também das terras raras, né? Que, enfim, também está um debate sobre as terras raras, então é bom a gente ficar atento a essas questões, né? Quer falar mais alguma coisa? Dani está Não. que o agronegócio é sempre valorizado no país dos povos abandonados, é isso mesmo. Pois é isso. E aí acho que cabe a gente também, pensando ainda nos gêmeos, né? Cabe a gente também buscar informações sem se perder nelas, né? Olhar muito bem para onde que a gente está procurando saber das coisas, né, que estão acontecendo agora no Brasil. Porque é importante se informar, né? A gente está perto aí das eleições. Enfim, por mais que o inelegível seja inelegível, né? Não tem problema, ele colocou o filho dele. E tem outros também que podem assumir o lugar do filho dele, né? Porque tá uma briga Sim, danada na direita para ver quem é que vai sim. ser o candidato, né? Enfim. Enfim. Nossas riquezas estão sempre estão em constante ameaça, né? É o Daniel, né, que está Daniel. falando aqui, que nossas riquezas estão sendo ameaçadas. Elas estão permanentemente ameaçadas, né? E acho que isso que coisas nesse sentido de ameaçarem ainda mais as nossas riquezas, mas sem o povo conseguir enxergar, é algo que pode perfeitamente acontecer durante essa alunação, né? Nomeadamente a partir desse momento da lua cheia, né? Sim. E eu acho que a lua cheia também acontece no dia que começam os jogos mata-mata da Copa. É no dia que o Brasil joga o primeiro jogo, depois da primeira fase. Aí não sei não, gente. Olha, gente, eu vou usar esse espaço, né, não gentilmente cedido pelo Instagram, porque na verdade a gente está trabalhando para o Instagram aqui, né, a gente está dando lucro, todos nós aqui. Mas enfim, pelo menos a gente se encontra, né? Eu nunca achei que o Brasil ia ganhar essa Copa, porque, né, o futebol se tornou. O futebol não existe mais, numa certa medida, né? Porque futebol virou pets. É. Então, assim, é uma indústria que já era falha, já vem sendo falha há muito tempo, e acho que nessa Copa isso fica claro, assim, como, eu falo claro como, não sei,
claro como um vidro no qual a gente acabou de passar um Perfex ali com um produtinho, né? Fica tudo muito nítido. Então, e acho que, enfim, eu realmente acho que o Brasil não vai tão longe assim nessa Copa. Pois é, mas eu tava com esperança que fosse pelo menos uma quarta de final, uma semifinal, mas eu fiquei olhando essa lua cheia, essa lua lá em Capricórnio, tristinha na casa 2, sofrendo, isoladinha. Eu não sei não, gente, esse dia aí, não sei se o Brasil passa desse dia de jogo, não. Espero estar errada, tá? Até para as criancinhas ficarem felizes. Aqui a gente é que nem Inês Brasil, aqui a gente defende as crianças e os animais. Exatamente. Então eu quero que o Brasil passe pelas crianças, né? Pela felicidade das crianças. Mas com essa lua aí, não sei não, gente. Não sei não. O pessoal falou algumas coisas aqui, vamos ver. Uma chinesa reclama com saudade do futebol samba. É, muito bom, mas hoje eu vi à tarde o jogo do Cabo Verde, né? É Espanha e Cabo Verde. Gente, aquilo, assim, eu não entendo muito de futebol, não, mas Cabo Verde segurou, foi 0-0, foi lindo, foi bonito, aquilo foi futebol. O futebol genuinamente brasileiro is dead, realmente. Estou mais preocupada com a eleição do que qualquer coisa, também, né? Também. Acho que vale mais a pena se preocupar mais com a eleição mesmo. Mas é isso, né? Cabo Verde é a primeira Copa da qual eles participam, né? Então tem as seleções brasileiras nos últimos anos é um exemplo, assim, a gente já é penta. Não tem. O próprio no jogo agora no sábado precisou tomar um gol de Marrocos para acordar, né? E só graças ao Vini Júnior também, né? Porque eu não vi. Vini tentou fazer o trabalho dele ali, né? Então, Curaçao também, mas aí a Alemanha, gente, gosta de dar goleada, né? Ah, não, a Alemanha eu tenho medo. Olha, para mim, assim, se o Brasil não passar por nenhuma humilhação como em 2014, já tá ótimo. Já tá de bom tamanho. Assim, porque eu não aguento outro 7-1, não. Não aguento. Não, e o 1, só que foi porque a Alemanha quis ser legal, quis ser gentil com o Brasil, porque a Copa estava acontecendo no Brasil ainda por cima, né? Mas aquilo foi muito humilhante, gente. Nossa Senhora. Nossa, com certeza. Mas vamos voltar aqui. Então, depois dessa lua cheia, porque, lembrando vocês, a lua cheia vai estar em Capricórnio no mundo inteiro. Mas essa coisa das casas, a gente olha o mapa para o lugar onde a gente está abrindo o mapa. Então, no caso do Brasil, essa lua que já é difícil, cai na casa mais difícil. Então, a lua é o povo, né? No lugar mais difícil que tem. Para outros países, essa lua vai cair em outras casas. Então, o dano pode ser um pouco menor, né? Aí tem que ver cada país, né? Como está o mapa da lua cheia para cada país. Dia 30 acontece o que ninguém queria, mas vai acontecer, que é Júpiter entrando em Leão, né? Então, o nosso grande benéfico ficou um ano ali em Câncer, e agora ele vai para Leão, que é um signo de fogo, um signo regido pelo Sol. É um signo que Júpiter não está tão ruim, porque tem a triplicidade, Júpiter é da triplicidade do fogo, então ele tem força, né? Mas muito diferente, né? E me preocupa porque Júpiter vai fazer trígono com Saturno em Áries, né? Então a gente tem os dois planetas que falam dos acontecimentos internacionais, de longa duração, né? Dos acontecimentos mundanos, os dois em signo de fogo. Né? E quando eu estudei esses mapas dos anos 60, no TCC que eu fiz para Saturnália, na nossa escola de astrologia, Júpiter em Leão e Saturno em Áries foi justamente ali em 1968, 1967, foi essa mesma configuração. Então, ao mesmo tempo em que teve muita rebeldia, né, muito questionamento de poder, de autoridade, da juventude, isso é muito bonito, teve muita violência também, né? Então me preocupa um pouco. Nem sempre quando Saturno está em Áries, Júpiter vai estar em Leão. Só que dessa vez vai estar a mesma coisa que aconteceu lá nos anos 60.
E a gente, com esse clima de guerra no mundo, né, me preocupa, né? Estava tendo a guerra do Vietnã. Foi justamente nesse período quando a guerra do Vietnã se tornou mais... assim, Forte, quando a né? guerra Mas se tornou mais forte, os Estados Unidos começou a mandar mais soldados. Então, me preocupa essa configuração, porque Júpiter em Leão, né, regido pelo Sol, traz uma questão do ego, da autoridade, né, no signo do rei. E a gente tem que lembrar que Donald Trump tem ascendente em Leão. Ele tem Marte em Leão. Então, esse Júpiter, ele vai estar passando pelo mapa natal de todos nós, inclusive no do Donald Trump. E no dele está justamente na casa 1, que representa ele mesmo, que já se acha, né? Assim, ai, uma meu pessoa Deus. completamente narcisista, com poder, né? Se acha a pessoa mais importante do mundo. E como vai ser isso? Assim, me preocupa, né? Me preocupa. É preocupante mesmo, assim, é porque realmente são planetas muito lentos, né? Então não é tão, não é como a Carol disse, não é sempre, né, que acontecem acontece eles se enxergarem num papo muito fluido, né, entre os dois. Então vamos aguardar, né? Mas vamos pensar um pouquinho na gente, assim, vamos sair do mundo, porque senão a gente vai se deprimir muito, Vamos. Olha o né? que o olho do pavão falou, né? Que sente uma instigação nessa véspera de entrada de Júpiter em Leão. Sim, né? Os signos de fogo, eles dão mais coragem também para a gente agir, para a gente colocar para fora. Então, tudo que a gente andou Sim, nutrindo com Júpiter em Câncer, agora é a hora da gente também, né, agir, né? Colocar para o sim. mundo, né? É Viver verdade. a nossa vontade também, né? De uma maneira mais incisiva, né? Mais solar mesmo, mais às vistas, com certeza. Isso é. Desculpa, eu falo pra gente não pensar, mas agora eu fico pensando aqui no quão preocupante é esse trigo. Enfim, sigamos. Mas vamos pensar Sigamos. então nos mapas natais, como seria, né? O que esse Júpiter em Câncer pode influenciar na vida das pessoas, Ana? Como? O Júpiter Júpiter em em Câncer, Leão. não. Júpiter em Leão. Como a gente estava falando, como eu falei antes, né? É sempre importante olhar a casa que é regida por Leão no mapa de cada pessoa, né? Porque um trânsito só não vai ser suficiente para a gente fazer uma previsão, né? Tem muitas. Ó, tô ouvindo barulho de gente com aquelas cornetinhas da Copa aqui, desculpa. Mas é isso, é importante que a gente olhe para que assunto Leão rege na nossa vida, né? Então, e aí a gente pode falar por ascendente, né? Pensar, né, nos ascendentes. Você quer fazer um giro assim? Você acha que Vamos pode ser legal? Pode ser um giro rápido, né? Quem tem Tá. ascendente em Leão, né? É o grande benéfico passando pela sua casa 1. Então, fala sobre você mesmo, sobre a sua saúde, sobre como você se coloca no mundo, né? Então, pode ser Uhum. muito bom, né? Um Júpiter ali passando pela sua casa 1, trazendo para você uma força de como você se coloca no mundo, né? Júpiter é um planeta que fala sobre tem uma certa postura, né? Fala sobre lei, sobre justiça, né? Então, você também trazendo essas questões, né? Sendo justo com você mesmo, talvez ali na casa 1, né? É um trânsito bem interessante para quem tem ascendente em Leão. Não, Mas com é como a gente certeza. tem que olhar o mapa todo, Claro, porque é um mapa. mas pode deixar a pessoa meio glutona também, tá? Então, assim, cuidado para não engordar muito, porque Júpiter gosta, né, de tudo muito. E aí, É. como se trata do corpo, né, pode acontecer isso, ou você se fortalecer de alguma forma, né, assim, isso também é possível. E aí, ascendente em Câncer, então, né, o Júpiter passa pela casa 2.
pode ser interessante para os seus recursos, né? Para sua grana, enfim, para tudo aquilo que te sustenta, né? Não sei. Acho que é por aí, né? É bom para a questão financeira, né? Para os seus bens, né? Bens móveis, né? Então, pode ser bem interessante também Júpiter passando pela sua casa 2. Júpiter é sempre Júpiter, é uma coisa que João Apoio, nosso professor, fala. Então, mesmo quando Júpiter não está tão bem, ele tem disposição para te ajudar, né? Sim, sim. É Júpiter importante. é bom. Júpiter é sempre o grande benéfico, né? Não por acaso, assim, ele vai trazer coisas boas também, sempre, né? Senão a Sim, gente não sobreviveria, né? Senão a gente estaria aqui perdido no mundo, só vivendo um mundo de miséria. Mas Júpiter nunca deixa, né? isso aí. Oi. E Então, a aí gente falou de depois, Câncer, né? Vamos então de cima para baixo, né? Quem tem é, ascendente em Gêmeos, Júpiter vai passar pela casa 3. Então pode ser interessante se você tem um trabalho com rede social, com escrita, pode ser bom para você. É bom para você circular pela sua vizinhança, pode ser que você encontre ali é, sorte na sua vizinhança, né? Nos lugares por sim, onde você circula, nos trajetos que você faz, que são a fonte da casa 3. Também os irmãos, os parentes próximos também, os primos, o neném. tem um gatinho aqui, um panquequinha miando pra mim. Aí eu peguei ele no meu colo. E quem tem ascendente em touro, como você? Júpiter passa pela casa 4. Aí as questões relacionadas à família, casa, né, bens imóveis, que mais? Ancestralidade, né? O pai Ancestralidade, também o pode ser pai. bom para você fortalecer sua relação com seu pai, né? Com a Sim, sua sim. ancestralidade. Sim, 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 exato. E mais ou menos isso, né? E aí depois vem, Quem tem ascendente em Áries, assim, Júpiter passando pela casa 5. gostoso, Bom, né? A se não casa, quiser ter filho, se previna, porque pode, né, é um é. favorável para engravidar, né, ter filhos. Apesar de que Leão não é um signo fértil, né? Também, pelo menos Leão não é um signo fértil, mas acho que é interessante para os filhos, né? Para quem tem, para as criações, enfim, acho que é assim, vai brilhar no botequinho, sabe? Vai, brilha no Sim. botequinho, porque a Casa 5 fala de lugares de diversão, né? De comida, bebida, então bares, restaurantes, festas, né? Aí pode ser um período auspicioso para isso. Pera, a Olho do Pavão Então, em está Aquário. falando. E quando Júpiter fizer oposição com o planeta Transaturnino, Plutão em Aquário. Olha, não trabalhamos com Plutão. É, Tá? fala. Pode falar, Carol. Não, fala. A gente trabalha com astrologia tradicional, então a gente não utiliza Plutão, tá? Os planetas transaturninos a gente não olha, a gente olha só até Saturno. Né? Mas uma coisa que eu fico pensando, como eu gosto muito de astrologia mundana, né, nas relações que a gente pode fazer, né, com os transaturninos também, com a astrologia moderna, eu fico pensando em pontes que a gente pode fazer. E o primeiro, quando Júpiter entrar em Leão, o primeiro aspecto que a Lua faz com esse planeta é muito importante, né? Porque é um marco de como vai ser a ação desse planeta nesse período, principalmente Júpiter, que fica um tempão no mesmo signo, né? Fica um ano inteiro no mesmo signo. E o primeiro aspecto é uma Lua em Aquário oposta a Júpiter em Leão. Então vai estar mais ou menos ali onde estaria Plutão, né? Onde está Plutão. Então eu fico pensando que essa oposição, ela traz, né, Lua em Aquário, Júpiter em Leão, ela traz um questionamento de autoridade, né, de leis, de questões de justiça, que nem sempre pode ser bom. A gente sabe que tem leis que não são justas, né, que a gente precisa mudar essas leis. Por exemplo,
fim da escala 6x1, né? Uma questão que pode acontecer ali do povo olhando, né, uma lei e se colocando contra aquilo e se organizando para lutar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente tem muita gente que questiona leis de forma totalmente irresponsável e equivocada. Então, é complicado também, né? Eu acho que, de qualquer forma, essa relação aí desse primeiro aspecto da Lua em Aquário com o Júpiter em Leão pode trazer muita treta na questão jurídica, na questão, né, no questionamento de autoridade, né? Que por um lado pode ser bom, mas também por outro pode não ser tão bom assim. Deixa eu Sim. ver, que eu acho que o Dani perguntou alguma coisa. Gosto muito de planetas, sempre assisto documentários sobre planetas. Não sabia que os outros planetas, além da Lua e da Terra, podiam ter relação com os signos. É porque, por exemplo, quando a gente fala assim, eu sou canceriano, na verdade é que você tem o Sol em Câncer, né? E aí, quando você nasce, os planetas, eles estão passando pela roda zodiacal. Então, cada planeta está num signo sempre, né? Se você abrir seu Uhum. mapa, vai estar lá onde está Saturno, onde está Júpiter, onde está Vênus, onde está tudo, né? Sim. Ó, obrigada. A gente parou Júpiter na casa 6, pode deixar. Então agora o ascendente é. O ascendente é. Peraí, Peraí. qual era o ascendente mesmo? Peixes, né? Não, peraí, a gente estava falando de Áries, que Júpiter está na De China. Ares, casa 5, isso. Aí o Isso, ascendente agora é peixe. Se você tem ascendente em peixes, Júpiter, Leão é a sua casa 6. Então é por lá que Júpiter em Leão vai passar, né? E aí a casa 6 fala dos serviços, né? Do trabalho árduo, aquela coisa do dia a dia, né? A rotina pesada do dia a dia. Fala de saúde, e quem fala de saúde também fala de doença, né? Então pode trazer soluções, né, para alguém que esteja enfrentando algum problema de saúde também. E fala dos bichinhos de estimação, né? Eu tava um panquequinho aqui no meu colo, também fala dos bichinhos de estimação, né? Então pode ser um período interessante também para os nossos animaizinhos, né? Para quem tem animaizinhos. isso. E É. depois, quem tem um ascendente em Aquário, como eu, Júpiter está na casa 7, passando por Leão na casa 7, que é uma casa que fala sobre relacionamentos, sobre casamento, sobre parcerias, sobre sociedades. Então, pode ser um bom período para você, se você tem um ascendente em Aquário, tá solteiro, para arrumar um namorado, uma namorada, um namorade. Ou arrumar um Aham. negócio, um parceiro, né, para um negócio que você quer abrir. Também é bom para os clientes, viu? Para quem trabalha com clientela, né? A 7 são os nossos clientes também. Então, legal para isso. Isso aí, muito bem. Eu vi rapidinho que o É, Dani perguntou aqui quem rege Escorpião é Marte, mas já é perguntaram. Marte, é. Não, Rege a Escorpião. Filipa respondeu. Escorpião é tradicionalmente regido por Marte. Isso. Isso mesmo. E Depois, aí com depois a gente tem Capricórnio. Capricórnio, Júpiter está na 8, 8. está na casa 8, que é uma casa que fala sobre tributos, né? Sobre dinheiro do seu parceiro, né? Então, se você quer arrumar um namorado, mas não só um namorado rico é bom nesse período. Dinheiro do seu parceiro, sobre Gerson. tributos também. Então, se você está endividado, pode ser um bom período para você quitar suas dívidas. Mais, Sim. mais alguma coisa? Você Acho que queria... é. Não, tem assuntos mais pesadinhos da Casa 8, né? Assim, que fala, a Casa 8 fala de morte e tudo que vem da morte, né? Heranças, por exemplo, né? Então, tem isso também. Se, como Júpiter fala de justiça, né, lei, se tem alguém aí com inventário atrasado, né, dinheiro para receber de herança que nunca saiu, pode ser um período interessante para essas pessoas que têm um ascendente em Capricórnio, né? Sim, Dependendo de outras coisas para as quais o mapa apontar também, né? Obviamente, mas pode ser legal nesse sentido, né? sim.
Quem tem ascendente em Sagitário, Júpiter passa pela 9, né? Pela casa Bem 9, legal. bem legal, que é uma casa que fala sobre viagens de longa distância. Então, se você está planejando viajar, sobre estudos, sobre espiritualidade, então, se você quer fazer um mestrado, um doutorado, né? Se você está se planejando para isso, é um bom momento, né? Claro, tem que olhar o Sim. mapa inteiro, mas é um bom momento também. E, né, e pensa assim na espiritualidade, né? Assim, é um momento que pode ser legal também para, sim, né? Se você, claro, já tem essa vontade, esse desejo de se implicar mais religiosamente, né? Se aprofundar nesse sentido, né? Se Sim. você tem um ascendente em Escorpião, Júpiter passa pela sua casa 10, o que é muito bom também, porque a casa 10 é o ponto mais alto do mapa, né? É o ponto mais visível. Então, dá muita visibilidade, né, para você na questão do seu trabalho, da sua carreira, no sentido que você dá à sua vida também, que a casa 10 fala sobre caminhos que você encontra para você brilhar, não necessariamente a sua carreira, o seu trabalho. Às vezes você encontra o seu caminho, onde você aparece para o mundo em outro lugar, né? Então, É, muito bom para isso também, né? Quando Júpiter, no geral, né? Porque nem sempre tem que ver o mapa inteiro, mas no geral é um bom momento para você trabalhar essas questões mesmo de como você como você é visto no mundo, né? sim, Também a sua sim. Essa mãe. reputação, né? A reputação. Vem cá, eu tô curiosa com o ascendente do Dani, porque ele falou que gosta muito do planeta Marte. Eu tô curiosa com esse ascendente, hein? Você sabe, Daniel, seu ascendente ou não? Vamos ver se ele responde depois. Mas vamos continuar enquanto isso. Então, a casa 10 Continuemos. também fala sobre mãe. Então, se você tem alguma questão relacionada à sua mãe, pode ser um bom momento para resolver, para trabalhar essas questões, né? Uhum. Depois é Libra, quem tem ascendente em Libra. Júpiter fica muito bem, fica na casa 11, né? Fala um pouquinho da casa 11, Ana. A casa 11 é o júbilo do próprio desse planeta, né? Então é o lugar onde Júpiter mais gosta de estar, né? É a casa onde Júpiter mais gosta de estar. E aí é ótimo assim para fortalecimento de amizades, grupos, né? Encontrar sua galera, ser reconhecido pelo trabalho que você faz, pela sua carreira, né? É bom para aumento de salário, por exemplo, né? E é isso, né? Acho que já é bastante coisa, né? A casa 11 É uma casa que traz sorte, né? É a casa tem, dos bons espíritos, né? Então, é a casa mais abençoada do mapa, né? Digamos assim. sim. E quem tem ascendente em Virgem, o Júpiter está na casa 12, né? Aquela famigerada casa 12 que nós já falamos antes, que é uma casa que traz assuntos difíceis, mas Júpiter passando por ali pode ser bom para você trabalhar suas questões em terapia, né? Se você faz terapia, tem lá suas questões, é um bom momento para você cuidar disso, né? E para se Também. proteger também, né? Para se proteger desses inimigos que não aparecem, né? Assim, desses inimigos ocultos, proteger dessas sabotagens e autossabotagens, né? Que a gente estava falando também. Acho que pode ser legal Sim, para com isso. certeza. Também hospitais, quem trabalha em hospitais, né? A casa 12 sempre tem uma casa. Quem trabalha em hospital geralmente tem a casa 12 forte no mapa. Então é bom para Sim, você fortalecer, né, essas questões e se você precisa fazer uma cirurgia também pode ser um bom momento. sim. Ó, o Dani falou, eu não sei porque sempre tive dificuldade de entender meu signo, escorpião. Ah, pronto, né? Por isso que você gosta de Marte. Tem o Sol em escorpião. Não acreditava muito nos signos, mas eles acreditam em você, não tem problema não. Mas descobri que escorpião tem tudo a ver com água, sim. E eu sonho muito com água. Olha, será que ele tem escorpião na casa, Sol escorpião na casa 9? A casa É, 9 também fala dos sonhos, gente. sonhos, Então, mas depois, quando você descobrir, você conta pra gente. É. Na DM. Sim, depois você manda Né? pra gente, eu falo com a Ana, manda pra mim, eu falo com a Ana.
Então esse é um grande momento nessa lunação, né? O ingresso de Júpiter em Leão, né? Então a gente tem vários ingressos esse período. A gente vai ter Marte em Gêmeos, Sol em Câncer, Júpiter em Leão e também Vênus em Virgem, né? Vênus, o Júpiter é o grande benéfico, e Vênus é considerada a grande benéfica. Também é um planeta que traz sorte, que traz prosperidade, que traz abundância. E só que em Virgem ela também não está muito bem, né? Dia 9 de julho, Vênus ingressa em Virgem. Então, esses assuntos do amor, do prazer, depois daquela lua cheia, que já não está muito legal, aí Vênus entra em Virgem. Também o negócio já não fica tão bom assim para você, enfim, para esses assuntos mesmo de relacionamento. Então, se você quer ter uma DR com alguém que você precisa ter, passa antes de Vênus entrar em Virgem, né? Vênus está em Leão ainda, acabou de entrar em Leão agora, né? Vênus é rápida também. Então, faça essa DR antes do dia 9 de julho, que é quando Vênus entra em Virgem, né? Sim. E que a gente já avançou bastante, né? Mas vamos terminar então falando do dia 2 e do 7 também tem um casime de Mercúrio, né? Que é um momento também muito auspicioso para você, aquelas ideias que a gente estava falando no início, né? Que talvez venha, mas você fica meio perdido, meio solto, ansioso, né? É um bom momento, porque Mercúrio vai estar retrógrado, então ele vai encontrar o Sol. É um bom momento para você colocar, né? Tipo, tentar organizar essas ideias na sua cabeça. Não que elas vão sair, não, elas vão ficar um pouquinho ali na sua cabeça, mas é um momento para você organizar ali seus pensamentos, né? Respirar um pouco, pensar Não descartem tudo, não descartem tudo de cara, né? Segura um pouquinho, que pode ser que uma daquelas ideias seja purificada pelo Sol, né? Porque Casime é isso, né? Esse evento em que o planeta, porque os planetas, quando eles estão muito perto do Sol, eles entram em combustão, né? O que, enfim, Sol é fogo puro, né? Então, os planetas ficam, a gente não consegue vê-los, né? Eles ficam ali muito ofuscados pelo Sol, queimados pelo Sol. Só que tem discussões, né? Tem gente que não vai concordar aqui com o que eu estou falando, né? Que vê o Casime de uma outra maneira, mas, segundo William Lilly, de quem eu sou cadelinha, o Casime acontece quando quando o planeta está entre 0 e 17 minutos de distância do Sol. Nessa proximidade, o planeta ele é como que purificado pelo Sol, né? Ele é convidado a se sentar no trono do rei, do Sol, né? Como símbolo do rei, do reinado. Então é um momento muito especial, né? Em que existe uma purificação mesmo daquele planeta, né? E como a gente está falando de Mercúrio, a gente está falando dessas ideias, né? Da fala, da comunicação. Então, tudo que a gente disse antes, né, realmente pode ter esse início de lunação, né? Muito cheio de ideia, e depois a gente vê que essas ideias não dão tão pé assim, mas pode ser que uma ali seja interessante para você aprofundar, né? Enfim, que essa seja purificada. Pronto. Isso. É isso. Então é isso, acho que a gente passou pelos principais pontos dessa alunação, né, desse mês astrológico, para a gente se organizar, né, tentar tirar o melhor proveito, porque o céu ele aponta e cabe a nós também fazer o nosso dever de casa, né, e aproveitar o que o céu tá, para onde o céu está apontando, né, da melhor maneira possível. Sim. Quem quiser aprofundar mais ainda nessas questões, eu e Ana estamos com a agenda aberta de atendimentos, então nos procure, né, se quiser entender melhor seu mapa, como que esses trânsitos e outras, né, formas que a gente tem de ver aí as progressões, e como a gente pode ver, né,
as promessas, né, do nosso mapa natal. Quem tiver mais interesse é só procurar a Ana ou a mim. Nossas agendas abertas, nossos contatos estão no Instagram. E quero te agradecer, Ana. Obrigada, adorei. Carol, eu que te agradeço. Sei, sempre muito bom estar com você e falar de astrologia. Eu que te agradeço pelo convite. Só voltei para o Instagram por sua causa, tá? Só para fazer essa live. É terrível, mas não tem jeito. Alguém tem alguma pergunta antes de finalizar? Já avançou bastante, a ideia era ficar 1 hora. E o Dani tá falando do sonho dele, mas depois a gente pode. Peraí. A gente pode fazer uma live falando sobre a Casa 9 e os sonhos, né? Acho que agora nessa live aqui não cabe muito. Mas, Dani, vem conversar com a gente, ver seu mapa, né? Acho que muitas coisas podem ser esclarecidas aí, né? É isso. Obrigada, gratidão. É isso, Ana. Muito obrigada mesmo. E estamos Obrigada a você. Estamos juntos, ó. Um beijo, boa noite a todo mundo aí. Obrigada pela participação de todo mundo também nos comentários. E em breve faremos uma outra. Então, até a próxima. Até sempre. Até, gente. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.